Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Tudo bem com vocês? Eu e Dodô esperamos que sim, não é, Dodô? Ó, e aí, como é que vocês estão hoje? Continuam fazendo todo esse processo da higienização, lavando a mão, usando álcool em gel, usando máscaras quando precisar sair? Muito bem, viu? Tem que usar, porque agora as máscaras são o quê? Leis estaduais, tá? Então, todo mundo que sai de casa tem que usar máscara aonde quer que vá. Certo, gente? Então, e aí, fizeram as atividades de ontem? Muito bem. Quem é que lembra o conteúdo que a gente trabalhou na nossa aula de ontem? Quem é que sabe? Sim, foi ciências, mas qual foi o conteúdo? Ah, a gente falou da alimentação dos animais, não foi? Onde a gente viu o quê? Os animais herbívoros, os carnívoros, os onívoros, não foi? E a gente também viu o quê? Os animais vertebrados e os animais invertebrados, não foi isso, quarto ano? Então, ó, muito bem, certo? Tia Bárbara também deixou o quê? Um trabalho para vocês fazerem, não foi? Então, façam, viu? Não esqueçam, porque como vocês sabem, é para vocês mostrarem e apresentar a tia Bárbara e a Dodô. Ok, gente? Então, hoje nós vamos ter a nossa aula sobre geografia. Mas o que, tia Bárbara, de geografia? Tu sabe, Dodô? Não? A gente vai falar hoje, gente, dos recursos naturais e as transformações do homem, tá? Quais são as transformações que o homem faz em seu benefício para que eles possam usar os recursos naturais? Quais são, tia Bárbara, esses recursos naturais que os homens transformam para seu benefício? Né? Quais são as funções deles, para que eles servem? A gente vai ver agora na nossa aula, tá certo? Então, agora a gente vai para as nossas operações de hoje e depois a gente vai para o nosso conteúdo, certo? Então, vamos lá, todo mundo juntinho. Vamos lá para as nossas operações de hoje, tá? Que serão na nossa apostila nas páginas 19 e 20. Certo? Tia Bárbara, na página 19, irá fazer com vocês a divisão do primeiro quesito da letra A. Tanto que tia Bárbara aqui já fez o quê? A tabuada do 13, certo? E da página 20, tia Bárbara vai fazer o probleminha que tá aí na segunda questão. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai fazer o quê? Essa divisãozinha aqui, certo? Então, vamos lá. Se aqui o 2 é menor, a gente tem que fazer pelo 26, certo? Então, aqui, ó, qual é o número aqui na tabuada de 13 que multiplicado por 13 dá 26? Qual é? 2, né? 13 vezes 2, 26. Então, a gente vai botar o 2 aqui, ó. 3 vezes 2, 26. Menos 26, nada. Desce o 3. Porém, a gente sabe que o 3 é menor do que o 13. Então, a gente não pode dividir. Então, o que a gente faz? A gente coloca um 0 aqui e desce o outro número, que é o quê? O 9. Então, fica quanto? 39. Qual é o número aqui na tabuada de 13 que multiplicado por 13 dá 39? O 3, tá vendo? 13 vezes 3, 39. Então, a gente coloca aqui o 3. 13 vezes 3, 39. Para 39, 0, acabou-se a operação. Certo, gente? Agora, vamos lá para a segunda questão da página 20, que é um probleminha aí. Comprei 8 estojos por R$ 48. Quanto custou cada estojo? Então, para a gente saber quanto o estojo custou individualmente, a gente tem que fazer o quê? Dividir o valor que custou, ou seja, 48, dividido por a quantidade de estojos que ele comprou, que foram quanto? 8. Então, a gente sabe que o 4 é menor do que o 8, não tem como a gente dividir. Então, fica o quê? O 48. Certo? Qual é o número na tabuada de 8 que multiplicado por 8 dá 48? Qual é? 6, né? 6 vezes 8, 48. Para 48, 0. Então, cada estojo custou quanto? R$ 6. Certo, gente? Então, a gente finaliza as nossas operações de hoje com essas duas operações. Agora, vamos lá para o nosso conteúdo de hoje, certo?
Bom, gente, hoje, como vocês já sabem, vamos falar sobre os recursos da natureza, tá? E a transformação da natureza também, que é feita por quem? Pelo homem, ou seja, nós, né? Então, tia Bárbara, o que são recursos naturais, tá? Então, recursos naturais, gente, são elementos, são elementos extraídos da natureza, tá? Transformados e utilizados pelos seres humanos para seus benefícios. Ou seja, quando a gente precisa, por exemplo, comer, o que é que a gente faz? A gente vai lá e extrai aquela, vamos dizer assim, a macaxeira. A gente tira da terra a macaxeira, transforma. Como é que a gente vai transformar? Cozinhando, né? Porque ninguém vai comer a macaxeira crua. E faz o que? Utiliza para benefício próprio. Que qual é o benefício próprio? Se alimentar, certo? Então, é isso aí. Exemplo, o que são recursos naturais? A água, o solo, o ar, a vegetação e os minérios. Ou seja, ouro, prata, pedras preciosas, todos os minérios que a gente encontra aqui, tá? No nosso país e também no mundo. São todos recursos naturais. Bom, gente, e a gente vê o quê? Que esses recursos naturais, eles se classificam em 3, tá? Quais classificações, tia Bárbara? Recursos naturais renováveis, recursos naturais renováveis, porém limitados, e os recursos naturais não renováveis, que a gente vai ver quais são agora, certo? Então, vamos lá. Bom, gente, os recursos renováveis, tá? Ou seja, os recursos naturais renováveis são aqueles o quê? Que eles se renovam naturalmente. Por exemplo, o ar e a energia solar. Todos os dias acontece aquele processo de fotossíntese, tanto nas algas quanto nas plantas, né? Na vegetação. E acontece o que? Essa troca gasosa do gás carbônico e oxigênio, que tanto faz que a gente utiliza também como as plantas para o seu processo de respiração, né? E a energia solar, como a gente sabe, se todos os dias o sol nasce, a gente todos os dias tem o que? Energia solar, certo? Já os recursos naturais renováveis limitados, gente, são aqueles que o quê? Que eles podem se esgotar se forem muito explorados, tá? Ou usados de forma indevida, certo? Como, por exemplo, a água, o solo e a vegetação. A água, tia Bárbara, a gente uma hora pode acabar? Pode. Por quê? Porque a gente tem visto o quê? Muita poluição, muito desperdício, forma errada de utilizar a água. Então, lembra que a gente falou sobre isso? Então, a gente pode o quê? A água pode acabar sim. E sem água, a gente sobrevive? Não, né? Porque a tia Bárbara já falou que água é o quê? É essencial para a nossa vida. Então, sem água, ser vivo nenhum vive, gente. Todos nós morreremos, certo? Então, o solo. Por que também o solo pode acabar, tia Bárbara? Porque o quê? Lixo demais. Que mais? Processo de agrotóxico de forma errada e grande quantidade, né? Isso, e como fazendo isso, acabando o solo, acaba o quê? A vegetação. Por quê? Não tem como mais plantar porque o solo tá pobre. O desmatamento também, que acaba com o quê? Com a vegetação e o que mais? As queimadas. Que como a gente já estudou, quando a gente toca fogo ali naquela terra, ela fica o quê? Pobre, infértil, muitas vezes não servindo para o quê? Uma nova questão de replantar outras árvores. Certo, gente? Então, é isso. Renováveis, tá? Que são ilimitados e os limitados. Os ilimitados, como a gente viu, a ar e a energia solar. Certo? E os recursos naturais renováveis, que são limitados, que se a gente não ter um uso controlado, consciente, pode acabar assim, como a gente viu, a água, o solo e a vegetação, certo? Agora a gente vai ver os recursos naturais não renováveis, quais são? Vamos lá? Bom, gente, e os recursos não renováveis, tá? São aqueles que eles o quê? Eles não são renovados naturalmente, tá? E que eles
podem, nem são produzidos pela ação humana. E se a gente usar muito, ele pode acabar definitivamente. Que é o exemplo, como tia Bárbara já deu anteriormente, quando a gente viu também essas questões de renováveis e não renováveis, que são o quê? Petróleo, gás natural e o carvão mineral, certo? Então, se a gente usar demasiadamente, eles uma hora podem acabar. Acabou, acabou. Não adianta fazer que o homem não vai poder fazer nem criar nem o petróleo, nem o gás natural, nem o carvão mineral, certo? Eles podem se renovar? Podem. Só que o que é que vai acontecer? Daqui a 10, 20, 30 milhões de anos, certo? Então, ninguém vai estar vivo para usar de novo. Então, acabou, acabou. Usou de forma incorreta, explorou demais, ali, ó, acabou. Certo, gente? Então, agora a gente vai ver as formas que a gente pode usar os recursos naturais que a natureza nos fornece, né? Como é que a gente pode utilizar a água, para que ela serve, certo? E as outras coisas que a gente pode ver como bens renováveis e não renováveis. Vamos lá? Bom, gente, com essas questões dos recursos naturais, né? Como é que o homem, ele transforma esses recursos naturais e usa em benefício, seu próprio benefício? Por exemplo, a água, a gente já viu que é a partir dela que a gente faz o quê? Nas usinas hidrelétricas fornecem o quê? Energia elétrica para a gente. Onde aqui no Brasil, a principal fonte de produção de energia elétrica é através dessas hidrelétricas que funcionam a partir da água, certo? Então, se não houver mais água, também, além de todo mundo morrer, porque ninguém vive sem água, também vai ficar todo mundo no escuro, porque não vai ter energia elétrica, certo? Pode ter outras fontes de energia elétrica, como a gente sabe, pode, mas vão ser o quê? Baixíssimas, que não vai dar conta, tá, de produzir energia elétrica para todo mundo. Então, o recurso da água, ele é utilizado mais, como a gente sabe, pelas hidrelétricas para o fornecimento de energia, certo, gente? Bom, gente, como a gente sabe, né, os ventos, os seres humanos transformam em quê? Energia eólica. E como você já sabe, tem aquela torre imensa, né, que com esse vento faz com que gire aquelas hélices da energia eólica e também forneça energia. Só que aqui no Brasil ainda tem poucos lugares que fornecem esse tipo de energia eólica através dos ventos, certo? Então, o sol, como é que o homem usa o sol em benefício próprio? Também através do que? Energia solar. Onde a gente viu também, onde é que tem aquelas placas solares, onde aquilo ali, né, a gente coloca aquelas placas solares e o sol, ele vai bater ali e aquela placa solar, ela vai armazenar a energia do sol, transformando assim em energia elétrica também. Porém, ainda é uma energia de custo muito elevado, porque aquelas placas de energia solar são caríssimas, certo? Então, infelizmente, nem todo mundo pode ter acesso, certo, gente? E também agora o uso do petróleo. Como é que a gente utiliza esse petróleo? O que é que acontece? A ação humana transforma o petróleo em quê? Em energia para as termoelétricas, como a gente sabe que são energias a partir de quê? De combustíveis fósseis, né? Que querendo ou não polui o nosso ar, né, gente? Porque é aquela queima dos combustíveis fósseis, ou seja, de gás natural, carvão, gasolina, óleo diesel e entre outros, né? Então, ela é a principal fonte de energia das termoelétricas e também de quê? Dos meios de transporte. Porque é através do petróleo que a gente faz o quê? A gasolina, certo? O óleo diesel e também utiliza-se o gás mineral, gás natural, né? Em alguns meios de transportes também. Então, é assim que ele é usado, o petróleo, na transformação humana desses recursos naturais, certo, gente? Bom, gente, dessa forma, né, os recursos naturais inicialmente eram o quê? Explorados de forma lenta,
Mas por que, tia Bárbara, de forma lenta? Porque, gente, antigamente, quando se começou a exploração desses recursos naturais, não tinha o quê? Ferramentas mais elaboradas para que essas extrações acontecessem. Então, como era uma forma mais lenta de extração, não era muito o quê? Explorada, nem muito desgastada, porque como demorava muito, as pessoas tiravam o quê? O essencial para que pudesse suprir aquela necessidade momentânea, ou seja, daquele momento, né? Então, o que aconteceu? Com a passagem do avanço científico e tecnológico, foram que essas explorações e essas retiradas dos recursos naturais começaram a ser de forma mais rápida. Ou seja, começou-se a pensar, né, quais formas podiam explorar esses recursos naturais. E também surgiram o quê? Vários maquinários, né, nesse avanço tecnológico, que pudesse fazer o quê? Extrair esses recursos naturais de formas mais rápidas. Então, foi que aconteceu que começou essa questão desenfreada do uso dos recursos naturais, da exploração, de forma o quê? Não mais consciente. Eles começaram a tirar mais do que precisavam naquele momento, certo? Então, com isso, o que foi que aconteceu? Um crescimento desorganizado de cidades. Como assim, tia Bárbara? Eles foram tirando aqueles recursos, desmatando, né, tirando tudo, construindo cidades, porque ficariam mais perto desses recursos naturais para explorar e extrair, certo? Para transformar em benefício próprio e começar a fazer de forma desorganizada as cidades, construindo de toda forma, de todo jeito, certo? E com isso, a gente vê o quê? Que cada vez mais tem tendo o quê? Exploração desses recursos naturais. Como, tia Bárbara, essas explorações desses recursos naturais vinham acontecendo? Como tia Bárbara já falou, através do quê? Do desmatamento, da queimada, do uso inconsciente desses recursos naturais, porque quando se usava a forma lenta, o que acontecia? Naquele momento, só se extraía dos recursos naturais o que supria aquela necessidade no momento. Porém, hoje, com esse avanço científico e tecnológico, passou-se o quê? A explorar e extrair dos recursos naturais mais do que eles precisam naquele momento. Eles extraem para ser usado em quê? Em outro momento que eles sabem que vão precisar. Então, é isso que está acontecendo. Essa exploração de recursos naturais vem acontecendo de forma indevida e que a gente sabe, através dos recursos não renováveis ou dos recursos renováveis e os recursos renováveis limitados, que uma hora pode o quê? Se acabar. Não é, gente? Então, a gente tem que ter consciência disso, de extrair e utilizar esses recursos naturais de maneira que seja o quê? Que supra os nossas necessidades por momento. Não tá usando de forma, assim, desacelerada, nem de forma demais inadequada, porque vai o quê? Chegar um momento que não vai mais ter, né, essas fontes renováveis limitadas, certo, gente? A Bárbara, a senhora falou que a gente tem que usar de forma consciente esses recursos naturais. Que formas conscientes são essas que a gente pode utilizar? A gente já falou muitas delas aqui. Primeiro, a reciclagem. A gente pode fazer o quê? Utilizou, recicla para se usar o quê? Novamente, certo? Preservação do meio ambiente, certo, gente? Exploração consciente, como tia Bárbara já falou, tá? Todas essas questões faz com que a gente possa estar sempre não precisando estar o tempo todo consumindo esses recursos naturais. Porque mesmo através da reciclagem, a gente tirou lá, vamos supor, 20 árvores para fazer uma resma de papel. Vamos dizer assim, certo? Um exemplo. Então, usou aquela resma de papel, o que é que a gente pode fazer? Pega aquele papel, recicla ele para que ele possa ser utilizado novamente, gente. Porque a gente não vai precisar chegar lá, tirar mais 20 árvores para fazer outra resma de papel. No caso, a gente pode o quê? Reciclar para usar novamente. Tudo isso são hábitos o quê? Conscientes de uso do quê? Dos recursos naturais, certo, gente? Bom, gente, então essa foi a nossa aula de hoje, tá? Não foi, Dodô? Aprendeu? Muito bem.
onde a gente viu que os recursos naturais e as transformações que os humanos fazem para o quê? Para seu próprio benefício. Onde a gente viu também que há recursos naturais o quê? Renováveis limitados e os não renováveis, certo? Vimos também o quê? O uso consciente de cada um deles e também vimos a forma que os humanos, no caso nós, transformamos esses recursos da natureza para o nosso uso, como a gente viu que foi o caso da água, do vento, do sol e do petróleo, lembram? Pronto, gente. Então, eu espero que vocês tenham entendido a atividade, hoje a nossa aula, tá? Que foi sobre esses recursos naturais e que a gente possa, cada dia mais, ter o quê? Um uso consciente e conscientizar também outras pessoas de forma positiva para que esses recursos nunca faltem para nós e para gerações futuras, certo, meus amores? Então, ó, façam as atividades do livro, tá? Tia Bárbara vai ficar esperando o retorno de vocês ou marcando lá no nosso Instagram da escola, que Tia Bárbara vai deixar aqui embaixo, ou também mandando para a Tia Messia, que Tia Messia manda as atividades de vocês para Tia Bárbara e Dodô ficarmos, ó, ligadinhos se vocês estão fazendo e aprendendo. Hoje, tá? Tem uma amiguinha da gente fazendo aniversário. Quem será? Maria Júlia. Ó, Maria Júlia, feliz aniversário, meu amor. Um enorme beijo no seu coração. Que Papai do Céu te abençoe hoje e sempre, tá, meu amor? Um grande beijo de tia, de Dodô, né, Dodô? E também, meus amores, para vocês. E a gente se encontra amanhã, tá? Aqui no nosso canal. Bye, bye! Hello, quarto ano! How are you guys? Good morning, good afternoon, good evening. Como é que vocês estão hoje, hein? O teacher de vocês está, ó, ótimo, tá certo? Vejam bem, hoje o dia tá bastante cheio. Talvez esse vídeo fique um pouco longo, mas eu acho que vocês vão conseguir acompanhar, tá certo? Basicamente, hoje a gente vai ter assunto novo e resolução de atividades do livro sobre o assunto passado, ok? Então, no Meet, a gente vai ter uma correção bem rápida, coisa de 20 minutos. Depois a gente já passa para o próximo assunto, ok? Quem tiver alguma dúvida, se não conseguir deixar aí nos comentários, me chama depois que a aula acabar no Meet, ok? Pronto. Então, basicamente, se vocês quiserem acompanhar a aula de hoje no livro, a página é 20. Vamos usar a página 20 e a 21. 5 segundos para vocês abrirem o livro, bora. 1, 2, 3, 4, 5. Let's go. Então, vamos fazer a leitura do primeiro. Tem aqui, ó, look, read and answer. Olhe, leia e responda. Tem aqui, ó, tem duas figuras e na primeira tem, ó, this is the map of Pam's house. Esse é o mapa da casa de Pam. E embaixo tem, ó, this is the map of Miss Dawson's apartment. Esse é o mapa da casa do Sr. Dawson, tá certo? Do apartamento, na verdade, do Sr. Dawson. Daí, o que é que vocês vão fazer? Tem do lado já, da letra A até a letra H, tá certo? Vocês conseguem ver isso, né? São duas bolinhas, uma certo e outra errado. Vocês vão ter que fazer o seguinte. Eu vou traduzir aqui, mas quem não conseguir... Oi, gente, tô passando aqui pra avisar que esse quesito que a gente vai fazer agora, ele tem, se vocês conseguem ver, duas fileiras de bolinhas. Aí uma fileira tem assim escrito, ó, em cima, right, que é uma palavra que começa com R, vou tentar deixar escrito pra vocês. E do outro lado tem escrito wrong, que é uma palavra que começa com W, que significa errado, certo? Então, ó, quando vocês forem responder essa questão, o que tiver certo, vocês marcam um X no right. E o que tiver errado, vocês marcam um X no wrong. Combinado? Pronto. A tradução faz o quê? Vai lá no Google e pesquisa como se fala, como se traduz essa parte, tá certo? Já disse que não tem problema de pesquisar. Você não vai dormir, eu não sei o que é que significa isso, e vai acordar já com a resposta, tá certo? Por isso que a gente sempre tem que estar pesquisando. Então, quarto ano, na primeira, na letra A, tem escrito assim, ó. There are, que é existem, né, no plural,
5 bedrooms. 5 bedrooms. 5 quartos. In Pam's house. Ou seja, existem, ou tem, né, 5 quartos na casa da Pam. Aí você olha para a imagem e veja se tem 5 quartos na casa da Pam, ok? Letra B. There are 4 chairs and 1 table in her kitchen. Existem 4 cadeiras e uma mesa na cozinha dela, ou seja, da Pam. Vocês vão lá e observam direitinho para ver se tem. Letra C. Tem ou existem 5 banheiros na casa da Pam. There are 5 bathrooms in Pam's house. Vocês vão lá e contam. Letra D. There is, singular, né? There is 1 TV in her dining room. Tem uma TV só na sala de jantar da Pam, ok? Então, vocês ainda estão na casa da Pam, que é a primeira casa. Procurem lá para ver se tem isso mesmo. E, depois vocês colocam. Letra G. Letra F, sorry. Miss Dawson apartment is big. Letra E. Miss Dawson apartment is big. O apartamento do Mr. Dawson é grande. Aí, se for grande, você vai. Se não for, ok. Vou explicar já como é que você vai preencher isso aqui. There are 3 bedrooms in his apartment. Existem 3 quartos no apartamento dele. Vocês vão lá no apartamento do Sr. Dawson e vejam se tem. Letra G. There are, existem, no plural, many people in his family. Ou seja, tem muitas pessoas na família dele, tá certo? Se for verdade, vocês vão e marcam. Letra H. Sr. Dawson vive com um gato e um cachorro. Ok, teacher, mas como é que eu vou corrigir? Vejam. Se tiver certo, vocês marcam um X na primeira coluna. E se tiver errado, se não for verdade, vocês vão e marcam um X na segunda coluna. Bem simples, né? Ok. Segundo quesito. Look at the pictures and choose the correct answer. Olhe para as figuras e escolha a resposta correta, tá certo? Letra A. We use there is for. Nós usamos there is para. Aí tem aqui, singular e plural. Quando é que a gente usa mesmo? Muito bem. Aí tem aqui na letra B, we use there are for. A gente usa there are quando? Muito bem, a gente usa assim mesmo, tá certo? Então vocês vão e marcam se é singular ou plural. Agora vamos para a página 21. Vejam, na página 21, o terceiro quesito pelo menos é bem dificinho, tá certo? Então talvez a gente precise fazer no Meet, mas quem conseguir fazer já vai adiantar bastante coisa, tá certo? Quem não conseguir fazer, tudo bem, eu sei que é bem difícil isso aqui mesmo, bem chatinho. Ok. Tem aqui, unscramble the words, ou seja, desembaralhe as frases, as palavras, tá certo? Então, tem aqui, na letra A, você vai e tenta desembaralhar. Eu disse que é difícil, né? Daí tem, na letra B também, tem letra C e letra D. Eu sei que essa é bem complicada, tá certo? Mas segue o mesmo fio. There is ou there are 5 bedrooms na casa de tal pessoa. There is 1 TV na casa de tal pessoa. Quem não conseguir fazer, a gente faz lá no Meet. Mas quem conseguir fazer, congratulations, tá certo? Eu sei que essa é meio complicadinha. Tem o quarto quesito agora. Look at the scene below. Olhe para a cena abaixo. Daí tem, uma geladeira, um armário, um micro-ondas, uma pia e um fogão. E tem uma mesa com 4 cadeiras. Aí, pronto. Aí tem aqui embaixo, now, embaixo da imagem. Now, complete the sentences using there is or there are. Agora, complete essas linhas com there is or there are. Como a gente sabe, there is a gente vai usar quando tem uma coisa só.
E there are a gente vai usar quando tem mais de uma coisa. Pode ser 2, 3, 4, 5, ok? Letra A. Tem o espaço e ó, 4 chairs in the kitchen. 4 cadeiras na cozinha, ok? Então, se for uma só, você vai colocar there is. Se tiver 4 cadeiras, você coloca there are, porque é plural. Letra B. Tracinho, a table. Uma mesa, tá certo? Tem um tracinho, uma mesa. Se tiver uma mesa, você vai e coloca there is. Se tiver mais de uma mesa, você vai e coloca there are. Letra C. Na letra C e na letra D, vocês vão fazer a mesma coisa, ok? Sem complicações. Não souber a tradução, a gente vai usar aquele mecanismo de pesquisar no Google. Vocês têm que começar a pesquisar, tá certo? Pronto, já são bem grandinhos. Ok, então a gente já acabou o nosso assunto do livro. A gente corrige lá no Meet. E agora eu tenho um novo assunto para mostrar para vocês. Deixa eu dar um espaço aqui para eu colocar as imagens e palavras desse lado, tá certo? Pronto. Então, o assunto que a gente vai falar agora é isso ou aquilo. Isso ou aquilo, certo? Então... Hello novamente, eu vim aqui pra avisar que ó, o this a gente usa quando a gente tá falando de alguma coisa próxima da gente. E o that a gente usa quando é uma coisa longe da gente. E o these a gente usa ó, também quando algumas coisas estão perto da gente. E o those a gente usa quando tem várias coisas longe da gente. Eu vou falar isso mais na frente, mas eu queria só repetir aqui, ok? Basicamente, a gente tem duas formas, no plural e no singular. A gente já viu como é que funcionam as coisas no plural e no singular, não é verdade? Eu já expliquei aqui bastante pra vocês. Tô ó, careca de explicar pra vocês. Que no inglês tem algumas coisas que a gente usa there is e there are, porque um é singular e plural. Pronto. Mas a gente vai sair desse assunto de there is e there are agora. E a gente vai entrar no these, that e those. Tá certo? Então, ó, teacher, não entendi nada. A gente vai parte por parte, ok? Então, ó, vejam lá. This significa isto ou este, tá certo? E usando no exemplo, a gente pode usar como ó, this is my shoe. This is my shoe. Este é o meu sapato. Ok, então no singular, porque é só um sapato. Daí a gente tem também ó, o these, tá certo? E ó, o these a gente usa no plural, significa estes, tá certo? Estes. Então, usando um exemplo, a gente pode usar o mesmo exemplo, mas no plural. These are my shoes. These are my shoes. Estes são os meus sapatos. Lembrando que, ó, these a gente usa quando uma coisa tá perto, ok? Quando tá perto, quando a gente tá vendo o sapato aqui na mão da gente, a gente usa this ou these, tá certo? Se for um sapato, this, como se tivesse sapato aqui, this is my shoe. Se forem dois sapatos, these are my shoes. Se estiver perto. E se estiver longe? Se o sapato estiver ali, ó. Se o sapato estiver ali ou ali, a gente vai fazer assim, ó. Vai usar o that. That. Se vocês não conseguirem fazer assim, ó, that, colocando a língua, falem por enquanto that, como se fosse um V, tá certo? That. Depois a gente treina mais isso. Pronto. Então, quando uma coisa tá longe, a gente fala, ó, that is my shoe. That is my shoe. Aquele é o meu sapato, como quando é um só, tá certo? Aquele ali, ó, é o meu sapato. Aquele sapato ali é meu, tá certo? Pronto, que é só um. E se eu estiver falando de mais de um sapato, eu vou falar assim, ó. Those are my shoes. Those are my shoes.
Those are my shoes. Aqueles ali, ó, são os meus sapatos, tá certo? Aqueles ali, ó, são os meus sapatos. Que é, ó, mais de um, ok? Então, a gente vai treinar isso melhor lá no Meet, ok? Quando a gente estiver junto, ao vivo. E, se vocês não entenderam, se tiverem alguma dúvida, a gente vai e tira todas as dúvidas. Eu vou mandar um arquivo para vocês também, que vai chegar em vocês junto com esse vídeo, para vocês tirarem todas as suas dúvidas, ok? Então vai ter lá explicadinha a aula de hoje no arquivo, ok? Então, ó, até daqui a pouco e ó, bye!